Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Isso, estamos iniciando mais um podcast Gotas de Fidelidade aqui no canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, com a coprodução da Escola de Fidelidade. Isso! Muito bem, olha, já tem a galera já aqui. Muito boa noite, César, Camila, grande abraço. Alan, muito obrigado pela presença. A outra Camila, a Camila do Lucas, também está aqui. Vamos que vamos. Você pode participar desse momento conosco ao vivaço por meio dos comentários aqui no YouTube. Participe, faça sua pergunta, coloque também aqui a sua opinião sobre tudo que a gente estiver conversando. Vamos ter um convidado muito especial, né? Uma dupla. Vamos ter aqui um casal que vai estar conosco, abrilhantando cada vez mais esse nosso momento. Sempre 8 horas da noite, pontualmente, estamos aqui ao vivo no canal do YouTube e toda quarta-feira temos o nosso novo episódio e que estreia nas plataformas de streaming de áudio. Você pode assinar nosso podcast lá no Spotify ou no Amazon Music, no Deezer e em vários outros aí que nós temos. É só ir aqui na nossa descrição e no link você vai encontrar todas as plataformas que nós estamos disponíveis para que você possa escutar. Indo para o trabalho, indo para a escola, fazendo alguma tarefa em casa, aproveite para estar junto conosco. Amém? Então, muito obrigado pela sua presença. É fácil também de nos encontrar. Primeiro, lá no Instagram, você vai no @Fidelidade da Cruz e encontra todas as nossas atividades e também os futuros projetos que estamos aí já em vias de concretizar. Aguardem e confiem, tá? Também você já pode encontrar tudo aquilo que nós temos. Estamos com uma página renovada. Então, se você ainda não conhece, se você já conhece, vai lá e visita no www.fidelidadedacruz.com.br. Visual novo, um pouquinho mais de informações. Também queremos saber um pouco sobre o que você precisa saber mais ainda sobre a comunidade católica e também sobre a Escola de Fidelidade. Vai lá, manda pra gente o seu recadinho, tem lá um campozinho para que você escreva pra gente, fale conosco, ou então mande nas redes sociais também. Vamos juntos fazendo esse momento aqui maravilhoso. Então chegou a hora, eu vou chamar os nossos apresentadores que vão comandar esse momento aqui. Chega junto, Henrique e Felipe Homero. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, boa noite. Eu vou aqui pro desde e qualquer coisa na produção. Beleza. Tchau. E aí, meu filho, boa noite. Mais uma semana, graças a Deus. Parece que as segundas-feiras estão até emendando. Oi? Parece que as segundas-feiras estão até emendando uma na outra. Pois é, passou voando, né? Essa passou. O que teve as outras duas que demoraram, parece uma eternidade, essas duas últimas agora passou voando. Dá meu boa noite aí para essa galera que tá online aí, todo mundo que tá ao vivo no canal da Fidelidade da Cruz, que você possa já estar compartilhando nas redes aí com todo mundo. Pega esse link aí, joga nos contatos do WhatsApp aí, manda pelo menos para 10 pessoas, já pensou? Cada um que estiver assistindo aí, ó, mandar para 10 pessoas, que maravilha que vai ser, quanta gente que vai ser alcançada nessa live aí. Se pelo menos uma pessoa entrar, vai ser uma maravilha. Pois é, antes eu mandava de um por um, e depois eu falei, poxa, velho, eu tô fazendo aqui um por um que só vai de 5 em 5, então criei uma lista de transmissão só do podcast, que aí quando tá começando, eu vou lá e mando pra galera lá no WhatsApp lá. É por isso que vira e mexe tem algum conhecido aqui meu aqui participando, né, nos comentários, né? Então, bora lá. A galera subestima muito, né, o poder da divulgação ali na lista de transmissão, né? Porque, assim, se você pega uma lista de transmissão, alguém recebe, fala, não, fulano, conheço fulano, né? Conheço o Felipe, não, tá me mandando uma coisa, deve ser uma coisa boa. Vou lá dar uma olhada, vou lá prestigiar a comunidade, né? Ele participa da comunidade, vou ver o que a comunidade está proporcionando, né? Então, cada um que tiver aí, mesmo que seja da comunidade ou que não seja, vai aí divulgando, né? Porque toda segunda-feira é uma segunda-feira de muita graça, né? Pra gente aqui,
porque a gente sempre traz um pessoal legal para poder bater um papo conosco, ou quando não é formativo, é um bate-papo, se torna formativo também, a gente aprende e a gente sempre fala que começa em nós, né? Que cada convidado que vem traz uma coisa para a nossa história. Assim, para a nossa história. E assim, tem essa questão de enviar as coisas para as pessoas, né, para que elas possam participar, geralmente igual o último agora, né, teve um pessoal que veio conversar comigo, eu agradecer e tal, não sei o quê, então a gente nunca sabe o que é que aquela pessoa está precisando ouvir, então se chega até elas ali, talvez uma palavra que entra, uma palavra de conforto, uma palavra de discernimento e tal, então ajuda a pessoa às vezes até no momento que ela está vivendo ali, né, então bora lá galera, bora fazer uma lista de transmissão. Esse podcast Esse podcast tem justamente o intuito de deixar as pessoas com aquele gosto que querem mais, despertar o interesse, né? Porque aqui é só uma pincelada de tudo, né? O que a igreja tem para nos ensinar, de tudo que é o magistério na sua riqueza, em tudo que ser católico significa, né? Para nós. Então, assim, isso aqui é só para deixar com gostinho de quero mais, para despertar em você que está nos assistindo, que vai nos ouvir depois pelas nossas plataformas de streaming, né? Por sinal, estamos em todas as plataformas. Onde você procurar Gotas de Fidelidade, vai ter lá o nosso podcast disponível para você escutar aí. E que maravilha, né? Esse mês estamos aqui seguindo junto com a igreja, né? Mês vocacional. Estamos falando de vocação. Começamos com o padre, agora falando sobre o que era a vocação, falando um pouco da vocação sacerdotal. Tivemos a irmã. Tivemos o Abner, na verdade abriu com o Abner não, com... Esqueci o nome dele. O nome dele sempre me falha aqui. Bruno Camurati. O Bruno, isso, com o Bruno Camurati. Que também é uma vocação, né, cara? Ser músico também é um modo de você desenvolver a vocação, de evangelizar, né, de fazer a vontade de Deus. E chegamos à parte do matrimônio, né, cara? Pois é. Matrimônio, eu aqui estou... Interessante, vou até deixar minha foto aqui. Já fazer o merchan, né? Já fazer o merchan aí. Vou até deixar minha foto aqui. Eu que estou com... Já estou aí com o meu tempinho de casado, né? Já estou com 2 anos, indo para o 3º ano de casado, graças a Deus, né? Segundo Bacuri já a caminho, né? Ainda não sabemos o que é, mas, né, qual o sexo, mas graças a Deus já trouxe muita... Você falou, sabemos o que é, eu acho que um ali não deve ser, não. Não, por isso que eu corrigi rápido, entendeu? Para justamente não cair no... Eu sabia que você ia aproveitar a deixa, entendeu? Ainda não sabemos o sexo, mas logo vamos saber aí, né? Aí já está trazendo muita alegria para a nossa casa, já está... É bênção, né, filha? É bênção. Não, tenho certeza absoluta. Não é a graça de Deus meu correndo por aí também. E o senhor no processo aí? No processo, noivo, falar muito aí. Tentando correr atrás do dinheiro para casar, né? Pois é. E, cara, quando a gente fala em casamento, como é forte, né, essas questões, assim, né, do casamento, porque engloba tanta coisa, né, tipo, não é só, por que você vai casar? Não, casar porque eu tô apaixonado. E nada melhor do que a gente chamar chamar um casal, né, que já vive isso há mais tempo que a gente, para poder estar partilhando isso conosco, né? Então, que rufem os tambores para os nossos convidados aí, que a gente quer ouvir deles. Bora. Boa noite. Oi, boa noite. Sejam bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui conversando com a gente. Como é que vocês estão? Nós estamos bem, né? Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Tá, eu tô ouvindo direitinho. Aí, galera, no chat aí pra gente, se tá legal o áudio, se tá chegando certinho, vai falando com a gente aí, comentando. Que bom que vocês aceitaram o convite de estar aqui conversando com a gente. Já viram que ele já tem toda uma produção diferente, né, Homero? Olha lá, ó. Fundozinho bonito, iluminação legal.
A qualidade da imagem boa. A gente tem que dar uma ajustada, né? Porque a nossa câmera está muito virada para cá, eu tô querendo que ela fique mais para cá, mas a gente começa assim e a gente vai arrumando aí no decorrer desse momento especial. Eu agradeço demais o convite, a gente está muito feliz de poder participar e vamos colaborar com o que a gente tem de história, porque aqui tem história, viu? Então, maravilha. O que o povo desse podcast, que assiste esse podcast, gosta é de história. Eu gosto de história, viu? Preste atenção aí. Daqui a pouco começam as perguntas aqui surgir. Os desabafos, testemunho. Para quem não conhece vocês ainda, né? Que vocês possam se apresentar para quem está nos assistindo, quem é Raquel, na verdade, né? Ou é Kel de Raquel? Como é que é? É Kel de Kel mesmo? Não. Falei, o Kel é de Cleonice, não tem nada a ver, né? Mas assim, como eu me entendo por gente, me chamam de Kel. Eu acredito que os meus irmãos não conseguiam falar Cleo, né? Se tivesse o apelido mais próximo de Cleonice, um nomão desse, né? Era Cleo. Eu acho que eles falavam Kel, e aí foi ficando, a ponto de eu não me reconhecer muitas vezes como Cleonice, né? Me chamam de Cleonice para saber que eu sou eu. Mas é Kel de Cleonice. Tá vendo? É diferente. Petros é Petros mesmo, né? Isso. Eu não tenho conversa. Petros de Petros. A Camila já tá zoando o Henrique no comentário. Olha a gafe, Henrique. Não, mas se não tiver a parte da minha gafe todo o programa, já tinha 2 programas que eu não tinha nenhum aqui, agora eu tenho que ter, senão o povo não é feliz, não vai rir de mim. Tem que ter o charme, né, Henrique? Tem que ter. Então, assim, eu já digo com charme. Tá vendo? Faz parte do processo. E como é que começou essa história, gente? Como é que os caminhos de Kel e Petros se cruzaram? Tempo já, né? Tem. A gente vai fazer 10 anos de casados agora. Olha. Em outubro. A nossa história é bem peculiar, bem diferenciada, né? Porque nós nos encontramos, eu vou falando, você vai complementando, amor, porque vocês são... Nós nos conhecemos num processo muito diferente, porque eu estava saindo de um casamento, né? Tinha acabado de me separar. E eu me casei na igreja, né? Conforme que havia, né? Da minha fé. Para quem não sabe, eu sou missionária há muitos anos, então, na música, né? Na pregação, enfim. Então, eu vivi um casamento que, graças a Deus, não foi um casamento, né? Eu consegui a nulidade, mas quando eu conheci o Petros, eu estava no início desse processo de nulidade. E nós nos conhecemos pela igreja, através da igreja. A gente... o Petros tinha iniciado a tocar no Ministério de Música chamado Adorai. E Adorai estava fazendo aniversário e nos convidou para um churrasco. Isso. Ele nos convidou assim, separado, eu não conhecia ainda, Kel. Ele já tinha escutado falar, mas não me conhecia. E eu, muito menos, ele. Fui meio que obrigada a ir para esse churrasco, porque eu estava num processo de muita vergonha, sabe? De ter me separado, as pessoas sabiam, ficavam falando, né? E eu ficava muito constrangida com tudo isso. Mas um amigo me pediu de um jeito que eu não tinha como dizer que eu não iria, né? Eu até tentei fugir, eu confesso, mas não houve essa possibilidade do amigo estar, né? Na cola mesmo. Então, eu fui a esse churrasco. Quando eu cheguei, eu só fui para levar um outro casal, né? Porque eles não tinham carona, e eu falei, não, eu vou dar carona para me livrar do meu amigo chato, que estava insistindo para eu ir. Mas quando chegar lá, eu deixo o casal e volto, porque eu estava realmente num momento onde eu queria me guardar, assim, eu não queria ficar muito perto das pessoas. Mas então, eu cheguei, a primeira pessoa que eu encontrei lá foi o Petros, assim, que eu vi de longe e tal. Mas não aconteceu nada, assim, não teve... Muito bonito. Não teve coraçãozinho nos olhos, não. Eu era magro igual uma vassoura. Tem que me viu de longe, só aparelho. Não, e o mais interessante é o cabelo, né? Porque hoje ele tá
sob nova direção, então o cabelo já de vez em quando dá uma escapada, mas o cabelo dele de cientista total, sabe aqueles malucos? E aí a gente me apresentaram para ele lá, assim, essa aqui é a Kel. E a Kel Duarte. Era famosa. E aí ele falou, você que é a famosa Kel Duarte? Na hora, gente, eu já tive raiva dele, porque eu pensei assim, não, ele já sabe, eu sou pessoa separada, fazer uma gozação aqui comigo, não vai ficar legal. Aí eu fiz aquela risadinha, né, sem graça. Mas, enfim, tive que ficar no churrasco mais um tempo, porque as pessoas não deixavam eu sair. E o Petros foi se aproximando, conversando. Realmente ele não me conhecia, ele não sabia da minha história, não sabia nada, né, amor? Não, eu vou, falar aqui pro Henrique, que quando eu fui atrás da Kel no Orkut, era do Orkut, não sei se vocês conhecem isso. Eu também. Tô contigo. E eu procurei Raquel no nome no Orkut e não achava. Né? Porque não era Raquel. Essa gafe eu também estava na mesma linha. Gente, mas tá vendo? Eunice Mas é porque é muito sugestivo, Kel. E aí, gente, no dia que nos conhecemos, Petros vira para mim do nada e fala assim, eu vou casar com você. Aí eu olhei para ele e falei, coitado, ele é doido mesmo, que ele tinha cara de cientista maluco, ele não sabe a minha história. Mas também não contei para ele nesse primeiro dia, né? E aí ele me achou no Orkut. Você me achou mesmo. Mas você me achou, não lembro. Mas ele me achou. Investigou até. E aí, usou todas as artimanhas possíveis para achar. Pois é, gente, se você precisa de um investigador, contrata o Petros. Amigo de amigo, faz muitos anos, né? Orkut, realmente. Aí a gente começou a conversar na MSN, e eu já contei toda a minha história para ele não criar nenhuma esperança falsa sobre mim, porque eu estava arrasada, destruída, acabada. E assim nos conhecemos, gente. Foi nessa situação. Eu já estava realmente muito despedaçada, assim, sem esperança de ter uma relação saudável, porque eu não tive, muito machucada, ferida mesmo, e o Petros conseguiu enxergar em mim uma beleza interior, uma coisa que eu realmente não estava demonstrando, assim, né? Aí é com ele, o que ele viu em mim nesse momento. Nessa época você só conseguia potencializar o que de ruim estava acontecendo, né? Exatamente. E aí, Pedro, o que você viu dessa história? No dia seguinte do churrasco, a Kel viajou para Fortaleza, que a família dela é de lá. E aí foi bom que foi essa paquera já à distância, né? Então a gente se falava por telefone, falava pela internet. Ela ficou uns 20 dias fora, um mês. Foi, acho que ficou o mês de julho todo, que era julho. E aí foi bom, depois ela voltou, já estava virando para agosto. A gente começou a conversar mais, aí na missa, a gente tocou junto algumas vezes também. E viramos meio que amigos, né? Porque, de fato, a minha situação era uma situação irregular. Né? Eu não podia namorar, eu precisava esperar um tempo diante de tudo isso. Mas meu diretor espiritual, na época, a coisa mais interessante, né? O diretor espiritual, fui lá conversar com ele, disse que tinha um rapaz que estava meio que interessado em mim, que eu estava percebendo e tudo. E aí ele perguntou o nome do rapaz. E eu falei, Petros. Mas, gente, Petros não é um nome que também se tenha muito no mercado, né? Tá em falta, Petros aí. Tá em falta, Petros. E aí ele falou, eu conheço. Falou para mim, assim, meu diretor espiritual. Ele é lá da região do Cruzeiro? Eu falei, O pai dele é o Edilson? Eu falei, eu acho que é. O pai dele foi meu catequista. E aí começa a história para valer. Porque o meu diretor espiritual, na época, começou a me dizer o seguinte: ele é de uma família muito católica, de pessoas com valores muito, muito bons. Então, assim, deixa que se aproximar de você. E eu não queria, mas não queria, porque eu estava num dilema. E quando eu entrei com a nulidade, passou um tempo, a gente começou a namorar, e esse diretor espiritual incentivando esse namoro. E aí, daí pra... Não, desde o dia que a gente se conheceu, a gente nunca mais colaborou, né? Ficou longe, assim, da gente. A gente sempre tá junto. E o que aconteceu? Como é que foi que se deu o nosso casamento, né? Assim,
depois de tudo isso, porque a gente viveu, mesmo eu com o processo de nulidade, leva um tempo. Quem conhece, eu não sei se o pessoal conhece, mas o processo você vai entrar, você entra com um processo do Tribunal Eclesiástico pedindo para que vejam se o seu matrimônio de fato aconteceu ou não. Né? Foi o que eu fiz, demorou a situação toda. Petros me pediu em casamento em janeiro. Foi, se conheceu em julho, no janeiro próximo, eu pedi em casamento, a gente foi organizando e casamos em outubro. Isso. E a gente casou no civil e optamos por viver como casal de segunda união, né? Dentro da igreja, que foi um período muito difícil da nossa vida, muito, muito difícil mesmo. E então a gente primeiro se casou no civil. Em 2011, aí saiu a nulidade no final de 2014 para 2015, a gente casou no religioso em julho de 2015. E esse foi o nosso caminho aí para o matrimônio, né? Resumido, claro. Tem muita coisa aí. A gente gosta dos detalhes ali. Precisa esconder detalhe, não. Pode ir falando aí. Então, olha que detalhe. Então, gente, Petros, quem conhece? Acho que você foi aluno dele, Henrique. É isso que eu ia falar. Eu falei assim, quem olhava pro Petros na sala de aula... Você lembra de mim ainda, Petros? Você lembrava ainda? Lembro, você falou, lembro das aulas ali, foi em 2014? Não, foi 12. 2015? Acho que foi 12. Era da... Acho, foi mais pra frente. Eu lembro da matéria, que foi física, que eu aprendi física. Consegui aprender física. E muito engraçado que ele chegou assim, falou, não, eu sou formado na UNB, tudo mais, tem toda a metodologia de lá, mas eu não sou muito, né, fã de como é essa metodologia. Eu tenho minha própria metodologia e vou passar para vocês. Aí eu falei, caramba, o último que teve reprovou metade da turma, inclusive eu. E agora eu tô enrolado, vamos ver se isso é verdade mesmo. E aí eu fiz dependência, né? Eu tava fazendo a matéria pela segunda vez com o Petros, e aí foi quando eu consegui aprender mesmo, né? E fazer, e consegui passar, graças a Deus. Né? É igual eu falar, hoje ver que o Petros é músico, tem toda essa vivência, é bem diferente, né? Porque quando você olha e fala, não, o professor sério, ele chega, né? Explica e tal. Mas, assim, você nunca imagina o outro lado do professor, né? Lá era uma experiência muito boa, né? Do campus de lá, a ideia, né? Uma escola agrícola, né? No meio de uma fazenda. E, assim, é interessante sua colocação, Henrique, porque essa separação, né? O Lucas estava aqui nos comentários, o Lucas Medrado, e a gente estava falando sobre isso no fim de semana agora, né? Como ser evangelho vivo em situações diferentes, em casa, como esposo, como pai, como professor, né? Então, é o meu trabalho, né? Mas como eu posso também, nesse meu trabalho, levar a nossa fé, né? Sem falar dela, né? Oralmente, mas através do acolhimento, dos gestos, né? Da paciência, de respeitar o próximo, né? De entender que as pessoas têm tempos diferentes. E é interessante mesmo isso, porque você não precisa ser a mesma pessoa em todos os lugares, no sentido, eu sou pai das minhas filhas, eu tenho essa postura de pai com todo mundo? Não, eu sou pai, né, eu sou esposo, mas no íntimo, a essência é a mesma pessoa, mas realmente lá no trabalho, da aula de física aplicada a ciências agrícolas, acho que eles chamam isso, né? Física aplicada à agroecologia. O nome da disciplina é essa, física aplicada à ecologia. Você já assusta o nome, cara. O nome você já te assusta. Não, e o currículo, né? O programa era muito extenso, né? Porque eram pedacinhos de toda a física que se aplicava à agroecologia. Mas não dava para levar o violão para tocar lá com vocês. Ele também já quando você fala nisso, depois assim, que eu conheci, porque aí, beleza, eu conheci o Petros, tudo mais, foi meu professor,
Tá, beleza, você sabe que é seu professor. E aí depois a Kel foi cantar num retiro, no nosso retiro vocacional, lá na comunidade. E aí, nessa época, nossa casa ainda era na QNL, e aí papo vai, papo vem, aí a gente ficou num grupo de partilha, que justamente ficou eu e a Kel no mesmo grupo, ela partilhando e tal. E aí, não, meu esposo é Petrus, Petrus, a gente, né? Petrus, tal, não é nome, não é comum. Não é possível. Ele também é professor e tal, aí eu fui perguntando, não, professor no IF e tal. Eu falei, eita, ele foi meu professor. Aí depois você chegou, não sei se você chegou no mesmo dia, foi uma coisa assim. Depois a gente se encontrou na comunidade, aí você consegue enxergar, falar, por que a pessoa também é diferente? Porque hoje eu consigo enxergar a acolhida que você tinha, a paciência que você tinha, porque assim, lá a gente pegava pessoas de todos os níveis de aprendizado, inclusive tinha um pessoal da educação do campo que tinha aula lá também. Então você pegava uma galera que já tinha um conhecimento, tinha uma galera que não sabia nada e tinha uma galera que estava ali intermediária. Você conseguia explicar para todo mundo, fazer toda aquela, né, aquela mescla, vai muito nisso que você falou, né, de acolher, de entender o tempo do outro, de saber amar, né, porque de fato você estava amando ali cada pessoa através do seu trabalho. E é uma característica, né, não é um personagem, você é aquilo ou você não é, né. E aí, agora, vendo uma parte da sua história, tu fala, como que isso é aplicado dia após dia, né, na sua história, né? E aí é impressionante isso, hein, que era exatamente isso que eu ia destacar. Quem conhece o Petrus sabe que ele é essa pessoa de acolhida e de respeito ao outro, respeito à situação do outro, né, e acolhe o outro do jeitinho que ele é. E foi assim que aconteceu comigo. Então, assim, ele me percebeu, eu sempre faço essa comparação que o Petrus é como o bom ladrão, sabe? Que viu Jesus, que encontrou Jesus, que se deixou apaixonar por Jesus, se entregar por Jesus, mas Jesus na cruz, todo ensanguentado, ferido, derrotado. Né? Eu vejo isso, e o Petrus teve essa visão comigo, assim, eu estava derrotada, eu estava destruída. E ele conseguiu enxergar em mim, nem eu enxergava naquele momento que eu estava vivendo, né? Nem eu conseguia perceber a potencialidade, a mulher que eu era. Porque, assim, quando você passa por um processo de separação, com traição, com situações, você perde o seu referencial, você perde a sua dignidade, né? E eu sempre digo, Petrus foi usado por Deus para me devolver minha dignidade de mulher, de esposa, de mãe, né, de tudo, assim, ele foi me ajudando a reconstruir essa dignidade. Deus usou ele, né? Então, Petrus me encontra num momento muito particular, muito difícil, e não desiste, porque quem conhece o Petrus sabe que ele é assim, ele não desiste fácil de uma coisa. Se o Petrus desiste de alguma coisa, porque o negócio realmente não é para ele. Ele não desistiu, né? Eu acho que essa característica da acolhida, dessa decisão, né? E eu lembro que quando a gente começou a namorar, em meio a toda essa situação, ele um dia chegou para mim e disse assim, não vai dar, não vou ficar com você. E foi muito duro, né, para mim, mas eu fiquei assim, pensando, ele falou, não sei se eu vou conseguir administrar, porque não era só eu e ele, era toda uma situação, inclusive a igreja, porque de fato, se a gente namorando, eu tinha que abrir mão da minha missão, e isso era muito doído para mim. E ele falou, então eu não vou ficar com você e tudo. E eu falei, tá bom. E eu tive que aceitar, né? Mas ele não ficou nem 2 dias longe. Porque uma amiga dele fez ele perceber algo que é muito raro ultimamente, né? Ele falou, como é que ela falou, amor? Como que você encontra uma pessoa que muda a sua vida, que tira... Né, você estava indo para um caminho, esse sentimento foi tão forte que te levou para outro e você vai deixar isso, né? vai abrir mão disso porque por conta de uma, né, sei lá, de outras situações que não outras pessoas, não o que vocês sentem pelo outro. E aí ele ficou 2 dias longe e voltou. Então acho que desse tempo todo que a gente se conheceu, tem 11 anos. Acho que ele ficou 2 dias longe de mim e o resto ele sempre esteve perto. E nessa coisa de decisão, sabe? Decidido. E eu lembro que quando ele me pediu em casamento foi exatamente essas palavras que ele me disse. Kel, eu vou ficar com você tendo nulidade ou não tendo nulidade. Então casa comigo.
E eu não tinha como dizer não, né? Não tinha mesmo. E foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, foi me casar com ele, mesmo vivendo toda uma situação diante da minha vida na igreja muito diferente, foi muito difícil. Então a gente se casou, eu precisei abrir mão dos sacramentos, né, da comunhão e da confissão, porque a gente tem que viver conforme as regras da igreja. A igreja me pedia isso, que eu poderia ser casal de segunda união, que eu era chamada a dar frutos dentro da igreja, mas que, infelizmente, os sacramentos a gente não podia receber. Então, foram 4 anos muito difíceis, muito complicados, assim, entre um sentimento de estou sendo injustiçada e também de eu preciso ser obediente. Foram tempos, assim, de provar, não a nossa fé, mas a nossa vivência com a igreja. Mas até isso... Era até essa seria a pergunta que eu iria fazer, né? Porque lá aqui na comunidade a gente também tem um caso, né? A gente tem um irmão de comunidade que ele está esperando, ainda está no processo de nulidade dele e tal, mas está lá com a gente firme, graças a Deus. E a gente acompanha a luta, né? A dificuldade que ele tem hoje por não poder comungar e tal, né? Igual o Tainan até falou. Se chegar a época dele consagrar, ele consegue, né? E sendo formado, mudando de etapa lá dentro da comunidade, mas se chegar a época dele consagrar e ele ainda não tiver conseguido, não tenha saído do processo de nulidade matrimonial dele, e ele tenha se regularizado, ele não pode consagrar, né, dentro da comunidade e tal. Então, assim, a gente acompanha de perto essa angústia que ele vive, essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eu vejo nele sempre a esperança, né? E, graças a Deus, agora, depois de ficar muito tempo parado, o processo dele começou a caminhar, né? Então, você já até está entrando no assunto, mas eu queria saber de vocês como foi, né, esse tempo de espera diante de tudo, né? Vocês esperavam, a gente quer que saia no processo de nulidade logo, para que a gente possa se regularizar, para que a gente possa casar, viver de fato um sacramento, um matrimônio e tal, né? As dificuldades que vocês enfrentaram, porque eu tenho certeza que não deve ter sido nada fácil, até em relação ao julgamento de muita gente, né? O julgamento das pessoas. Você não tinha uma vida já, mas não era uma vida particular, você era uma pessoa pública já desde então, né? Então, daí a tomar a decisão de, poxa, eu vou casar mesmo assim e vou esperar em Deus que o processo de nulidade saia. Né, e com a graça de Deus saiu. Então, eu queria saber de vocês, como foi esse processo, né? Como é que foi vivenciar tudo isso? Vou falando e você vai complementando. Foi um momento de muita... Não tem uma palavra assim para definir, mas foi um momento de viver a nossa fé apoiado só em Deus. Não tinha, mesmo que a gente ainda ia para missa, mesmo a gente fazendo encontros com casais de segunda união, a gente não conseguia se relacionar bem com as pessoas da igreja. Não que a gente brigava, mas a gente sempre via muita gente com um olhar muito julgador mesmo, como você acabou de dizer. E isso era o que nos feria, né? E acho que vale a pena ressaltar que o julgamento, esse olhar com mais preconceito, vinham de pessoas próximas, paroquianos, vamos dizer assim, do nosso nível do clero, né? Leigos, né? E tivemos alguns padres nos apoiando mesmo, né? Dando espaço para a gente cantar nas missas, colocando a gente para trabalhar na igreja, acolhendo, conversando, e não excluindo dos grupos, né? Então, a exclusão que sofremos ou que sentimos sempre foram de outros leigos, não foi nunca da igreja em si, das pessoas, né? Pelo contrário, a igreja nos chamava a estar próximo, inclusive na época, né, como eu era missionária, então eu era enviada para o bispo, e eles estavam sempre muito de olho, muito de perto, assim, acompanhando a história. Não podia interferir no processo de nulidade, porque é um processo, tem etapas, e precisa ser vivido com toda a intensidade que porque é muito intenso.
quem passa por isso, né, sabe? Gera feridas, porque você tem que ir se expor várias vezes, testemunhos. Né? Mas é importante, porque esse Deus que permite a ferida, ele também vai lá e cura, né? Isso é muito importante destacar. Mas a gente realmente sofreu muito mais preconceito de outros leigos que talvez não tivesse um estudo sobre casais de segunda união, né? Não tivesse esse conhecimento. Né? Então, assim, é tão interessante que durante quando eu anunciei que ia casar com o Petros, que ia me tornar um casal de segunda união, a igreja então me chama, a pessoa do bispo, a não mais exercer a música por um tempo, até que a nulidade saísse, né? Até que a gente regularizasse a nossa situação, porque eu era, como você acabou de dizer, uma pessoa pública, então, de fato, eu precisava manter, nesse momento, estar mais resguardada até para a situação, ver o que ia acontecer. E para mim foi difícil, porque, poxa, era uma época que eu fazia show, eu viajava praticamente todo final de semana, enfim, foi uma coisa muito difícil, mas eu precisei obedecer, porque eu penso nisso, sabe? Que se eu sou católica, eu tenho que viver toda a alegria e a doutrina, as coisas legais, maravilhosas, mas também as coisas difíceis de ser católica. Então, eu não podia simplesmente desobedecer a igreja, fazer do jeito que eu queria, como eu queria. Né? Então, eu precisava obedecer. Eu fiquei muito quieta nesse período. Mas o mais bonito é que Nossa Senhora, ela nunca me deixa para trás. E assim, no Halel, eu cantava no Halel todos os anos. E depois que eu fiquei fora, eu cantei no Halel todos os anos também, porque eu sempre cantei no módulo de Nossa Senhora. Faltava todo mundo, não tinha ninguém para cantar. No módulo de Nossa Senhora, o convite chegava, eu falava, posso ir? Pode. E aí eu ia para o módulo de Nossa Senhora e Petros junto, né? Teve uma coisa tão interessante no Halel que eu quero compartilhar com vocês, é que lembra que tinha a missa e depois da missa vinha o Santíssimo para a Capela do Santíssimo. E teve um ano que os músicos que iriam receber o Santíssimo não estavam na hora. E eu não sei porque a Capela do Santíssimo estava bem próxima ao módulo de Nossa Senhora e chegaram lá desesperados, a gente precisa de alguém para cantar, porque o Santíssimo está chegando, não tem quem acolha, cantando e tudo. E aí, Petros, a gente se olhou, só tinha gente mesmo, e ela falou, não, vamos vocês. E foi assim, uma coisa tão linda de Deus, porque Deus nunca deixou de nos encontrar, né? De falar, eu tô aqui, ó, presta atenção, continua firme, mesmo com dor, mesmo com os preconceitos, porque eu tô aqui, eu tô olhando para vocês. E a gente adorou o Santíssimo esse dia de uma forma tão especial, porque, de fato, é ele quem escolhe, é ele quem determina, é ele que é tão encantador, que nos envolve, né, nesse amor tão gigantesco e vai fazendo as coisas acontecerem. Então, assim, foi um período muito difícil, mas a gente viveu muito nessa relação com o próprio Deus. Né? Então, eu não podia me confessar quando eu estava muito arrependida, era eu, Deus. Eu não podia comungar quando a gente estava muito triste. Eu queria tanto, sentir saudade da Eucaristia, e era eu e Deus, era eu, né? E uma outra coisa que me consumia era de perceber que eu, de alguma forma, estava impedindo o Petros de viver os sacramentos. Isso foi muito difícil, muito duro. Mas eu tinha sempre nós tínhamos sempre a esperança de que aquilo ia passar, que a gente ia voltar a comungar, voltar a viver os sacramentos, que aquilo era temporário. Então, essa esperança nos movia a ser fiéis, né? Essa esperança nos movia a continuar, a permanecer. E foi assim que a gente viveu esses 4 anos. É muito bonito, assim, você vê no olho de vocês, assim, né, o brilho e a beleza da história e o amor com que vocês contam, sabe? Porque é a história de vocês, né? Mas também o fato de como saber viver o sofrimento, né? A fase do sofrimento, né? Porque tem gente que pega aquele sofrimento e fala, não, a igreja não me acolhe, as pessoas vão me julgar, tudo mais, vou sair, né? E não lembra que tem um Cristo lá que vai te acolher, que é por ele que você tá lá. E aí esse sofrimento serviu para aproximar vocês mais ainda, né? De quem dá o sentido da vida, de por quem vale a pena fazer tudo, né? E quando vocês falavam, me aproximou mais ainda de Deus, né? É uma mensagem muito forte que a gente deixa para todas essas pessoas, né? Que às vezes tá no sofrimento, ao invés de se agarrar mais ainda a Deus, as pessoas querem desistir, né? E
E é isso, gente. Cada vez mais você tem que se agarrar a Deus para que dê mais sentido àquele sofrimento, para que você tenha força, né, de poder vivenciar tudo aquilo. Porque só quem viveu sabe o quanto doeu, o quanto custou, né, o quanto que foi ter que ser deixado para trás. E é necessário mesmo, né, passar por isso, sofrer, porque a gente cresce no sofrimento, né? Em toda crise a gente cresce. Mas uma coisa que eu queria muito saber também, Petrus, você, como homem, né? Você entrou num relacionamento e aí você pegou, digamos, um coração quebrado, né? Uma pessoa toda quebrada. Como foi para você esse processo de trazer a confiança para ela, porque também teve a parte dela, né? Mas você, como homem, de poder reavivar, né? Essa mulher que ela é, de ser valorizada, de ser amada, de ser cuidada, porque não sei como é que, né, vocês mesmos podem falar se foi assim, teve muita dificuldade em romper as barreiras, teve muita assim, não, esse terreno aqui agora não, tudo mais. Como que foi esse processo de construir essa relação? É muito interessante que você colocar esse ponto, porque quando você encontra uma pessoa na situação que eu estava, né, a pessoa ela está muito com medo, né, muito fechada, né, insegura, sem segurança nenhuma mesmo, assim. Então foi bem complicado nesse início, né? Então às vezes ela falava, eu tenho medo de ver de novo o que eu vivi, ou às vezes eu podia ter algum gesto, alguma fala que lembrava o antigo relacionamento dela, e ela falava, não, isso está me lembrando o antigo relacionamento. Então esse primeiro momento ele não foi tão trivial assim, né? Mas vamos dizer assim, eu tive ajuda, que é fazer terapia nessa época, então tinha uma profissional acompanhando ela, e que ajudou muito a gente também a se entender, e ajudou também ela a se reerguer, né, que é esse ponto que você está colocando aí. Mas realmente é que ela estava bem fragilizada e muito desconfiada, né? O que acontece muito hoje, assim, uma pessoa tem um relacionamento, aí dá algum problema, acaba, não dá certo, e a pessoa que saiu machucada desse relacionamento, ela conclui, não vou ser mais feliz, ou ninguém mais presta, homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, independente aí, né? Mas assim, a pessoa já desiste. Por causa de uma pessoa, generaliza e ninguém mais presta, né? Fazendo um paralelo um pouco mais amplo, fugindo um pouco da conversa, mas é um padre que é pego em algum problema, algum pecado ali mais que salta a mídia, então nenhum padre presta. Assim por diante. Então a gente tem muito esse cuidado de quando termos uma experiência negativa, não levar isso para sempre. Então todas não prestam? Não, todas não, né? Não prestou esta, vamos discutir o que não prestou, o que caminhou para esse sentido e refazer isso, né? Então foi trabalhoso, assim, que a gente conversava todos os dias e muitas horas, né, amor? Muito, assim, né? Falar de tudo também, isso foi muito importante. A época não tinha nem... foi antes do WhatsApp, foi antes de tudo. O celular, meu era um Nokia vermelhinho, não lembrava. O som saía pela lateral dele, assim, X-Music, não sei, o celular na época era muito bom para ouvir música, tinha cartão de memória, mas assim... Era um cara vermelho com branco? Nessa época, né? E não foi trivial mesmo, né? Mas fomos indo, né, amor? Mas indo e vindo. E eu acho impressionante do Petrus essa coisa, ele é movido a desafios também. E eu acho que estar comigo era um grande desafio. E ele, então... Porque o Petrus achava assim, gente, vou contar para vocês. Ele achava que duas pessoas muito educadas e... Como é que era, como você dizia? Duas pessoas bem educadas que tinham uma mesma visão podiam se casar. Pronto. Então ele tinha isso na cabeça dele, ele achava que ia se casar lá para os 35, para os 40 anos. Então ele tinha isso muito seguro. Quando ele me conheceu, de alguma forma, todos os pensamentos que ele tinha sobre casamento também precisaram ser reconstruídos, ser refeitos, porque ele achava que duas pessoas educadas, com bom senso, que se respeitassem, poderiam se casar. E ele se viu, de fato, apaixonado, mexido por uma mulher totalmente complicada, e aquilo também moveu ele de alguma forma
forma a dar certo, querer dar certo. Eu acho que o segredo é esse, a gente faz a coisa dar certo, porque a gente quer que dê certo. Por isso a gente se empenha em todos os momentos da nossa vida, em cada detalhe, né? A gente se coloca muito como o sacramento do matrimônio nos pede, ser serviço, né? Servir. É um sacramento de serviço, então a gente está sempre servindo um ao outro, sabe? E nas coisas mais bobas como nas coisas mais difíceis. E sempre foi assim, desde quando a gente começou a se conhecer. Né? Então, Petrus teve esse cuidado. Eu me lembro que, assim que a gente se casou, a gente teve uma dificuldade muito grande na questão mesmo íntima, de intimidade, porque, de fato, eu estava assim, eu ainda estava no processo de cura. E ele teve toda a paciência do mundo para reconstruir isso junto comigo. E eu vejo que hoje os homens precisam ter esse tipo de referencial. Tanto que eu falo muito para eles, você precisa falar para homens, porque para mulheres tem muita mulher falando para mulher, mas homens de verdade, que se colocam na posição de homens, de pai, de alguém que quer construir um sacramento, mas como um homem de verdade, o provedor, a pessoa que serve a esposa, né, que se coloca nesse local de serviço, são poucos. Então, Pedro sempre teve esse cuidado de se colocar, né, também de dizer, falar. E a gente conversou sempre muito, muito, muito. Eu acho que até hoje, né? Às vezes a gente passa a madrugada assim, conversando sobre vários assuntos. Então, assim, a gente sempre muito sobre muitas coisas. E como foi, né, quando vocês receberam a notícia, né, de que o processo, né, de nulidade tinha sido aceito, né, que tinha saído, então aí começou a questão da preparação, né, para realmente receber o sacramento do matrimônio. Então, como foi para vocês no dia, como foi poder voltar a confessar também, para poder voltar a comungar e tal. E ali eu tenho certeza que, embora já tinham 4 anos que vocês vivessem juntos, mas eu acho que dali para frente foi totalmente diferente, né? Porque diante da forma que vivia, o ideal que vocês tinham, que ainda não poderiam viver, mas a partir daquele momento ali era possível, né? A partir daquele momento já se tornaria possível. É interessante que a gente já tinha... Eu engravidei na lua de mel, né? Da minha primeira filha. E a gente já tinha a segunda, já tínhamos 2 filhas. E a minha filha mais velha, ela sempre foi muito ligada à Mamãe do Céu, Mamãe do Céu. E ela tinha uns 3 anos, 3 anos, demorou 4. Ela tinha uns 3 anos e pouquinho. Ela fui arrumá-la para ir para a escola, ela falou, mamãe, eu sonhei com a Mamãe do Céu. E a minha filha Helena, a nossa filha Helena, ela sempre falou muito bem, ela tem uma facilidade com uma comunicação muito grande. Então, ela sempre falou muito bem, muito detalhado, que a gente entendia desde muito novinho. Ela falou, eu sonhei com a Mamãe do Céu e a Mamãe do Céu te dá um presente. E eu estava com muita pressa, porque 2 crianças para organizar, enfim, correndo. Falei, vambora, depois você me conta essa história. E ela dava um presente bem lindo, mamãe. Tá bom. E a gente, no caminho para a escola, o meu telefone toca e era a mulher do Tribunal Eclesiástico no governo que tinha saído a minha função. Eu desesperada, querendo saber o que foi. E ela falou, claro, você está livre. Quando ela falou isso, assim, eu acho que eu não sabia exatamente nem o que fazer. Se eu ia, se eu parava o carro, e eu ligava para o Petros na sala de aula, não podia atender, e eu mandava mensagem. Enfim, quando ele descobriu também, a gente celebrou demais essa conquista, né, da nulidade, assim, de poder saber que, poxa, eu estava de fato livre, e a gente podia assumir o nosso matrimônio de verdade, né? E aí a gente foi organizando o casamento. Foi muito bom, né? Foi lindo. E assim, a nossa confissão, né? A gente fez uma confissão assim também libertadora. Eu lembro disso, foi muito. Foi tudo de Deus, prepara tudo também do jeito dele, né? Não é da forma que a gente espera. Ele faz muito melhor. E a gente se confessou, nosso casamento foi bem íntimo para poucas pessoas, mas foi maravilhoso. E o Petros me deu um presentão,
que foi me levar para conhecer Roma, né? A gente foi para Roma. Que legal. A gente foi para a Itália, só eu e ele, no mochilão. As meninas ficaram, as duas, fez um cronograma, ficava com a irmã de um, com a mãe de outro, com a avó do outro, e elas foram ficando em casa com amigos e parentes. E fomos, né? E vivemos uma experiência muito linda muito rica, de Deus, né? Lá. E é isso, a gente foi de encontro com a igreja, sabe? Foi assim, a gente nem planejou, não foi algo racional. O Petro sabia que o meu sonho era conhecer a Itália e Roma em especial, e então foi um presente, nosso presente, que a gente, tanto foi a nossa melhor viagem, e a gente teve um encontro de novo com a igreja, porque, de fato, a gente passou 4 anos muito difíceis, e foi muito bonito, assim. O mais engraçado é que a gente foi para encontrar o Papa veio para a América Latina, foi na época que ele veio para a Argentina, não encontramos o Papa, mas tudo bem, foi lindo. Que maravilha, viu? Que maravilha mesmo. Muito legal. E até uma amiga. Comentário aqui, ó. Acho que é uma amiga de vocês, Rebeca C. Araújo. O casal mais incrível que já honra te conhecer. Vocês são testemunhos de vida. Se hoje iniciei minha trajetória do catolicismo, foi por muito de vocês. Um exemplo de família e de casal. É uma linda. Ela é sua aluna também, amor. Olha. Aí, Petros, mais uma prova que você vem evangelizando no trabalho. Mais uma coisa que essa coisa de evangelizar sem dar uma palavra. Ele tem essa coisa mesmo. Ele fala. Quem nem sabe que cristão ele é, mas ele fala de Cristo com atitudes mesmo. Assim. O mais importante. Como isso é o mais importante, né? Porque, igual quando você falava assim, que ele deveria, né, falar para homens e tudo mais, e de fato a gente vive uma crise na sociedade por falta, né, de boas formações, né, da criança ser educada desde ali do seio da família. Então, você também é da área da educação, né, Kel? Sou orientadora educacional. Então, ainda mais como orientadora, você tem mais propriedade ainda para falar disso do que eu, né? Porque, assim, minha irmã também, ela é da Secretaria de Educação, né? E às vezes ela me conta coisas assim que, tipo, os pais fazem, de jogar realmente a responsabilidade da educação dos filhos, do que é para fazer para os professores. Mas se esquecem que valores e a primeira educação você dá em casa, né? E não é a escola que tem que educar seu filho. Claro, lá na escola a criança vai aprender muita coisa, mas não vai aprender o de fato mesmo, o que é certo, o que é errado, mesmo assim, de base, né? Isso é aprendido em casa. E aí, quando você falava, muito do que eu vi, né? Querer amar é uma decisão, né? Então, o Petros teve a decisão, né? De tipo, eu vou entrar nessa e vou até o fim. E você confia, você acredita que eu vou, e aí você vai e acredita, e vocês estão construindo essa história, né? Desconstruindo e construindo uma nova história. E às vezes as pessoas falam, porque ser homem é isso, é aquilo, outro, e as pessoas esquecem, né, de que ser homem é fazer o que é necessário, é você pagar o preço daquilo ali, né, de proteger a sua família, de educar, de fazer as coisas em casa, tipo, eu vou ajudar em casa. Não, você não vai ajudar em casa porque você também é morador, então você tem a obrigação em casa também junto com a sua esposa, e são pequenas coisas que fazem toda uma diferença, né, e às vezes as pessoas querem mudar algo gigantesco, mas nas pequenas coisas do dia a dia, ali, nos pequenos detalhes, vai se construindo uma masculinidade, vai se construindo uma feminilidade, né? E as pessoas vão sendo homens e mulheres de verdade, né? E não tudo isso que está sendo empurrado hoje, né? Como que é para ser, né? Está muito complicado mesmo, né? E você falar é mais complicado ainda. Então, acho que o gesto, a postura, a conduta, ela vai melhor hoje em dia. Você consegue mostrar sem ter problemas. Então, coloca-se muito aí um
novo modelo de homem e de mulher na mídia e de outras coisas a mais que também, na nossa concepção, são inventadas. Né? Alguém pode falar que existe para mim. Então, tá, você cria o que você quiser na sua cabeça, né? Mas está muito difícil, mas a gente sente uma dificuldade muito grande, e como pais, né? E temos as meninas de formação, a mais velha tem 9, a mais nova tem 2, vai fazer 3. A gente se preocupa muito com elas, né? Nesse novo mundo que querem imprimir algo que a gente não entende como a verdade. Então, a postura minha da Kel de casal, né, da forma que a gente se coloca, de buscar na escola, então, outros pais, as crianças observam como nós somos com nossas filhas. Então, é muito importante, assim. Eu entendo, sendo mais direto e mais objetivo, que quando estamos em comunidade, ou na nossa comunidade paroquial, tá fácil, né? Somos todos parecidos, temos os mesmos ideais, né? A mesma fé, aceitamos a mesma doutrina, conhecemos, né, como verdade essa doutrina. Quando vamos para o trabalho, para a escola, para o festinho, aí, exatamente, aí você tem que se impor mais, né? Mas eu imagino que falar não seja tão positivo nesse momento, mas agir, né? Agir como cristão, né? Como homem, como mulher, e pronto. Eu acho que é o suficiente para que as pessoas se toquem e começam a uma reflexão, né, da conduta dela, e o que pode ser melhor, mas realmente está muito complicado. Nossa fé, nossa igreja, né, ser cristão no mundo, a gente tem notícias agora do Afeganistão, como é que está lá, né, ou antes, né, atentados contra igrejas na Europa, né, então tem igrejas que já foram derrubadas, queimadas, tem igrejas que a gente não vai poder mais nem ir nessa igreja, que não existe mais. E tem um exército muito grande contra a nossa fé, contra o que a gente acredita. Principalmente contra a família, né? Isso, que é o nosso chamado. A gente tem insistido muito em mostrar a partir de atitudes, mas é a beleza de ser família, é maravilha que é ser família, com todos os seus desafios, com todas as suas lutas, porque é luta. Nós somos, aqui em casa somos 6, né? E são 6 personalidades, 6 temperamentos, né? Para cuidar, para cultivar. Então a gente tem aqui todo um cuidado com elas, né? Que só são meninas, viu? Mas fazer com que esse exemplo de casal possa sempre ser o grande acesso para elas, né? De elas só pensarem, eu quero me casar porque eu vejo minha mãe feliz, porque eu vejo meu pai feliz, eu quero que, né, eu quero viver o sacramento do matrimônio ou da ordem, enfim, ou de serem religiosos, enfim, não sei, mas sempre tendo como sustentáculo e primícia o que elas viram de amor dentro do nosso matrimônio, né? Não é fácil, a gente aqui então a gente tem ensinado muito elas a servir também, né? Aqui todo mundo serve a todo mundo ama no serviço, mesmo das coisas da casa, ao escutar a irmã quando, né, às vezes a irmã quer falar e a outra quer falar junto, e a gente sempre fala, não, calma, cede a sua vez, vamos ouvir, escuta. Não é fácil, porque são 5 mulheres querendo falar o tempo todo, esse homem realmente. Mas a gente tem, dada essa oportunidade de ser santo em vida, mas a gente tem permitido e trabalhado com elas essa virtude de entender que o amor é decisão, é serviço, é, por vezes, abrir mão de coisas que você quer pelo querer do outro também. Porque hoje a gente se fala de amor, é um amor que a gente não acredita, que a gente sabe que não é verdade. O amor não é só... O prazer passa pelo amor, mas o amor não é o prazer só porque eu quero, do jeito que eu quero. Isso não é amor. Né? Então a gente tenta ensinar isso para elas dia após dia, ensinar a nossa fé, né, nas pequenas coisas. Né? Então é um desafio, mas é muito possível. Eu sempre falo isso para as pessoas, é muito possível ser família. Né? Viver a castidade, viver a fidelidade, né? Que a gente vê, assim, eu lembro de um dia, recebi um presente do Pedro,
tem alguns anos aí. E eu cheguei toda feliz no meu trabalho com esse presente, era um notebook que ele me deu de presente. Eu cheguei toda feliz porque eu trabalho fazendo muitos relatórios e o computador da escola geralmente não funciona. Escola pública, então, né, você imagina. Só um contexto. Era normal, não era aniversário, não era nada. Isso, não era nem um dia especial. Mas ela tava. Porque a gente tá velho já, né? As coisas fazem tempo, assim. Notebook, né? Você tropeça ali e tem um notebook. E na escola, o computador era ruim, na internet, tudo era ruim na escola, que eu trabalhava, né? E ela reclamava que tinha que fazer os relatórios dela e tinha que esperar o computador ficar livre para poder utilizar. No celular você não fazia nada. Hoje em dia, com o celular, você resolve tudo isso, né? E aí eu falei, vou comprar um notebook, né? Tinha condição, né? Você parcela ali em 10 vezes e paga, né? Falei, beleza, vou comprar um notebook. Aí fiquei todo feliz, comprei e entreguei. Aí me deu de presente o notebook e eu fui, né, toda feliz no meu trabalho, ai, que maravilha. E geralmente o serviço de orientação só e tem uma sala só para ele, mas a gente trabalha em equipe, então assim, eu abri meu notebook lá, comecei a trabalhar e o pessoal da equipe geralmente entra na sala e começa a conversar e uma pessoa dessa minha equipe olhou e falou, nossa, notebook novo. Eu falei, pois é, eu ganhei. Meu marido me deu, e todo feliz. E ela falou assim, é seu aniversário? Eu falei, não. Ela falou, é aniversário de casamento? Eu falei, também não. Algum dia especial? Eu falei, não. Ela falou, cuidado. Se ele te deu esse presente, é porque ele está te traindo. Nossa. Não foi, amor? Eu não sei. Enche a boca cheia da razão, né? Não, eu sei o que é isso aí. Porque... Henrique, aí volta a sua pergunta do início, né? Da construção, porque isso tudo detona. Todo o trabalho que é feito pela terapeuta, por mim, pela fé, pela oração, nessa hora dá uma trincada. Eu pensei assim, como assim, ela falou, homem quando dá presente sem motivo é porque ele tá traindo. Essa regra eu falei. E aí eu cheguei em casa e pensei... E chegou em casa nervosa comigo. Falei, moça, falei, dinheiro que é pouco, eu gasto contigo. Compro umas costas, não comprei nem pra mim, eu não tinha. Eu comprar pra você, não tem notebook, mas eu comprei pra você. Aí eu fui contar a história, ele falou, meu Deus, que mulher é essa? Que mulher é essa? Se ela entra nessa neura, ela, mais um motivo, tá vendo? Você deixou de comprar, você vai comprar pra mim. Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa. E aí, o Petrus, a gente fez essa reflexão, ele falou, meu Deus, essa pessoa tá tão destruída, como que essa pessoa pode ver as coisas de uma forma tão ruim e tal. E a gente conversou muito sobre isso também, claro, né? Eu, Petrus, mas depois eu fui descobrir essa pessoa que falou isso, de fato, ela tinha um relacionamento muito difícil, muito ruim, e ela estava traindo o marido. Então, talvez por ela, pelas atitudes dela, ela chocou o Petrus, né? E depois disso eu comecei a pensar, eu preciso testemunhar para essa mulher que casamento existe e é possível, e há beleza nisso, e há verdade nisso. E aí, enfim, foram alguns anos, né, de muita conversa com essa pessoa e tal. E graças a Deus, hoje ela vive bem com o marido, né, saiu dessa coisa da infidelidade, enfim. Matrimônio de vida. Mas é para a gente ver que a vida real é assim, é complicado, e a gente tem assim, a gente traça as metas, mas as coisas ruins vêm para nos tirar, nos desviar das nossas metas de vida também. E a gente precisa estar junto, né? E eu acho que tudo que a gente viveu, até esse processo de viver a espera da nulidade, fez com que eu e o Petro nos uníssemos muito, sempre muito, porque a gente só tinha um ao outro. Né? A gente não tinha outras pessoas, era eu e ele, então a gente foi se unindo cada vez mais, né? Na questão dos filhos, a gente teve a nossa primeira filha, logo no primeiro filho, né? Então, sobrevivente. A gente não tinha ninguém para ajudar, minha mãe estava muito doente, minha mãe pegou uma gripe muito forte, minha sogra também estava doente, rotavírus, não sei, e era só Petrus e eu. Ele nunca tinha pego um bebê na vida, né? A primeira bebê que ele pegou na vida foi a filha. E só tinha eu e ele. Então, assim, isso tudo foi servindo para a gente ser cada vez mais cúmplice um do outro, para se aproximar mais. Em cada detalhe da nossa vida, a gente
de dificuldade ou não, a gente se aproxima mais, porque a gente tem isso na cabeça, a gente só tem um ou outro, né? Assim, claro, nós temos nossos filhos, mas o primeiro... Aqui em casa elas perguntam, mamãe, você ama mais quem? Eu falo, papai. Papai, quem você ama mais? A mamãe. Porque elas precisam entender que, de fato, nós nos amamos muito e por esse amor é que vem cada uma delas, né? Enfim, falei demais. Que isso, gente. Estamos aqui justamente para conversar. Agora a gente sempre fala para todo convidado. Não, a gente quer que vocês fiquem à vontade, como uma roda de amigos aqui, tomando um cafezinho, com fé em Deus, quando a gente conseguir fazer esse negócio presencial, vai ter o cafezinho ali, vai ser bem legal. Mas é uma coisa que eu partilhava ontem com a minha esposa, né, com a Carol, eu falei, cara, essa questão de... as pessoas, elas fantasiam demais, elas criam contos de fadas onde não tem, e eu falo, matrimônio, maternidade, paternidade, não é conto de fadas. É realidade. Tem dia que você chora, tem dia que você sofre, mas vale tão a pena que a gente tava brincando, perguntando assim, né, você já se imaginou, sem o Inácio, se a gente tivesse, vou esperar mais tempo para poder ter filho, porque a gente casou, aí ela logo engravidou na lua de mel, então assim, aí agora já veio o segundo, esse aqui tá com 1 ano e 7 meses, tá vindo o segundo, e às vezes a gente para, como é que seria diferente? Já parou para imaginar ela? Não consigo imaginar sem. Aí tem dia que a gente senta, chora, igual essa semana, Inácio, esse mês foi um turbilhão, aí tá nascendo dente, aí tá resfriado, aí ele aprendeu agora a correr, pular, fazer tudo, ele não para quieto, graças a Deus. E aí ele pulou do sofá, no colchão, que a gente tinha deixado o colchãozinho para ele brincar, ele pulou do sofá no colchão, e aí ele bateu o pulso assim na hora de apoiar, e aí não quebrou, mas deu uma luxaçãozinha, aí foi lá, fez raio-x e tudo mais, ele não conseguia por força, aí ficou com o braço, né, todo aqui na tala, e às vezes depois ele pegou o gosto de colocar a tala e deixar o braço pendurado, e depois ele tirava, e eu falei, gente, que loucura, assim, num piscar de olhos, em questão de semanas, tudo mudou, e ele não dormia bem, e eu tendo que acordar cedo para ir trabalhar, e aí ela, com as orelhas, parecia um panda, né, e eu cansado também, eu falei, gente, mas é cansativo, é sofrido, mas vale a pena, porque é uma fase, é um momento, mas a graça de ter uma família, zelar por uma família, lutar por uma família, com a ajuda da igreja, ter a chance de educar um filho para ser santo, e nesse processo você se santificar como pai e mãe, não tem preço, assim. E eu falo, não é um sonho, não é um conto de fada, é uma realidade, não tem preço. Apesar da gente ter um mundo que não quer ouvir, né, o que a gente tem a dizer, que a gente tem um mundo que quer muito nos empurrar, que o nosso jeito de viver está errado, mas não quer, e diz que nós somos livres para escolher o que a gente quer, mas quando a gente escolhe viver, né, como católico de verdade, não, vocês estão errados. Você está errado. Ganhar presente do marido fora de época está errado. Né? Você ser um homem fiel está errado. Não existe homem fiel. E aí, gente, quanto lixo a gente engole como, né, como as novas verdades, como as novas teorias, né? De que não é assim e só existe esse jeito. E que desafio, né? E que lindo vocês aceitarem esse desafio de evangelizar com a vida, né? Não com palavras, com a vida. E a questão do desafio hoje é até mesmo em relação aos filhos, porque o desafio é preparar os filhos, né? Que eles não adianta, não vai, ainda que meu filho vai fazer homeschooling, né? Que se todos pudessem, seria uma coisa legal. Mas mais cedo ou mais tarde, eles vão estar lá fora, né? Eles vão ter acesso a outras pessoas, né, que tem outros que já foram doutrinadas de outra forma e tal, então é onde entra a importância da família, né, no processo de educação e de formação dos filhos, para que os filhos não caiam na falácia das pessoas que vão tentar desviar, porque isso aí acontece o tempo todo, e acho que daqui para frente, infelizmente, a tendência é piorar. Então, se o filho não tiver uma base forte dentro de casa, né, que não tiver uma formação
boa dentro de casa, infelizmente a tendência é acontecer igual. Tem muitas pessoas que eu conheço, né? Esse dia eu estava até vendo uma lembrança do Facebook aqui, e aí foi quando teve o Capital da Paz, né, do Shalom lá no Parque da Cidade, e olhando a foto, tinha uma galera que foi com a gente, e eu falei, cara, esse já não tá mais, essa aqui também já não tá mais, esse já não tá. E eram jovens que participavam do grupo de oração e que, de certa forma, né, quando saíram daqui, foram estudar fora, aí veio aquele processo de doutrinação, né, possivelmente não tinham um diálogo legal com os pais dentro de casa, não tiveram uma boa formação, ainda que os pais deles são católicos, né, e se renderam a tudo isso, né. Então, eu acho que o maior desafio hoje, para quem é um pai, está justamente nisso, educar na fé dentro de casa, né, e estar ali para poder sanar todas as dúvidas e ter um bom diálogo, porque senão, se não tiver um diálogo, eles não vão encontrar abertura para chegar e falar, mãe, pai, está acontecendo isso, na minha escola falaram isso, falaram assim, assim, assim para mim, e eu fiquei na dúvida e tal, e aí vocês poderem chegar e falar, né, e eu achei muito interessante, né, e a questão de, pô, a gente tem essa abertura para os nossos filhos, a gente consegue, né, a gente já conversa, a gente mostra para eles que realmente esses dias até, antes eu nem estranhava muito, né, quando as pessoas falavam que, hoje o meu maior amor é o meu filho ou a minha filha, mas depois de uma formação, né, acho que foi até com o Tainan, que é o fundador, ele falou, não, o casal, ele tem que se amar mais do que eles amam os filhos, porque ali, né, quando houve o sacramento, houve o matrimônio, é uma só carne. Então, para eles é muito importante, né, já saber disso tudo, já crescer sabendo. Até que eu acho que por aí para com essa disputa de querer saber quem é mais amado, de quem ama mais quem. O mais interessante, Felipe, sobre essa questão de organizar os filhos, ajudar os filhos a se prepararem, né, para a vida e para o céu. É isso que o Henrique também disse. Nós temos uma alma imortal, né, fruto do nosso amor. Então a gente precisa preparar para a vida, para viver os desafios da vida e para chegar ao céu. A gente tem aqui em casa uma ideia assim. A gente acha o homeschooling interessantíssimo, mas a gente de fato não consegue fazer, não é uma realidade para a nossa família. Diante de toda a nossa dinâmica. Para a maioria das famílias. A maioria das famílias. É uma realidade difícil no Brasil hoje, né? Isso. Então, assim, a gente prepara para o mundão, a gente prepara as meninas para o embate no mundo. E assim, a gente tem uma de 9 que já questiona tudo no mundo, e a gente tem uma bebezinha, que eu considero bebezinha ainda, mas ela já vai fazer 3 anos. Mas essa abertura de conversar, graças a Deus, elas têm, né? Então, a Helena e a Cecília, elas realmente nos contam tudo que tem acontecido e tal. Mas Petrus já tem uma visão além. Ele fala sempre isso. Vai chegar um momento da adolescência onde o pai e a mãe não são mais referência. Porque isso vai acontecer, isso é natural. O pai e a mãe viram meio que um opositor, né? Um concorrente, como é que a gente costuma dizer? É um inimigo. Então a gente se torna a turma do não. Isso. E aí Petro sempre fala isso e a gente tem procurado fazer nos cercar de amigos que sejam referências, que pensem muito parecidos com a gente, que tenham os mesmos valores inegociáveis. Para quê? Para que as nossas filhas, quando estiverem na adolescência, elas possam recorrer a essas pessoas e essas pessoas, né, que a gente já se aproxima e tudo, elas tenham também essa facilidade de comunicar com elas e falar, indicar os caminhos, né? E também nos falar o que está acontecendo, né? Eu acho isso muito importante, a gente ter essa rede de apoio, de referência, o Petrus pensa muito nisso, de referencial, de exemplo para as meninas. Então, a gente tem preparado isso também já, porque a gente tem a Helena de 9, daqui a pouco é adolescente. E a gente para ser referencial, e outras pessoas vêm como referência, né? E a gente pode já ir preparando de alguma forma, isso assim, meio que na calada da noite, para que elas possam ter influências muito positivas diante daquilo que a gente vive, né? Então, aqui em casa, eu catequizo, eu sou catequista das minhas meninas. Que legal.
vão para a catequese. Quando estava presencial, elas iam, mas a catequista primeiro sou eu falo, eu pego o livro, a gente faz atividades juntas, porque é importante elas terem isso, né? E a gente sabe que o comum das famílias católicas, dito católicas, os pais não são os catequistas dos seus filhos. Se os pais fossem os catequistas dos seus filhos, não precisaria realmente da pastoral da catequese, né? E era uma coisa que acontecia antigamente, era muito natural. Então, de fato, a gente tenta buscar esse equilíbrio, né, diante dessa situação difícil do mundo, mas equilibrar. E a gente conversa de tudo. Como a Helena é questionadora, a gente já conversou sobre feminismo, a gente já conversou sobre homossexualismo com ela, a gente já conversou sobre a origem do universo. A origem do universo. Ela questiona Deus. Como é que Deus criou? Mas Deus estava onde antes? Eu acho interessantíssimo. Esses dias eu cantei na missa foi um trio de mulheres, né? E no final da missa o padre ficou assim, felicíssimo. E a Helena foi comigo. E o padre disse: olha, meninas, eu me senti no céu. Eu fui ao céu e voltei. E a Helena ficou intrigada. Como que ele foi no céu? Ela falou na frente dele. Ainda bem. Mas... O padre falou uma coisa dessa, ele nem morreu para saber como é o céu. Então, assim, a gente tem esse tipo de coisa, a gente tem crianças, né, dentro da escola, no caso, as nossas vão à escola, que questionam determinados comportamentos. Como assim você reza? Como assim você vai para a igreja? Entende? E a gente precisa preparar elas para isso, né? E a gente conversa sobre tudo, tudo, pelo menos até agora, nós conversamos com elas. E esperamos que isso seja algo constante, né? Porque é interessante mesmo, assim, eu tenho já mais de 15 anos que dou aula para o ensino médio. E você vai percebendo, né? Então tem atendimento aos pais, às vezes tem, aí o pai vai, aí o pai pergunta do filho para você fica assim perguntando: mas esse menino mora comigo ou mora contigo? Quem é o pai dessa criança aqui? Sou eu ou é o senhor? Né? Mas eu fui percebendo, né, que o adolescente não fala com o pai. A regra. Tem as exceções, mas a regra é o pai ser o chato, o pai não me entende, o pai não sabe de nada, o pai tá velho. E aí eles buscam um outro referencial, que pode ser o professor, né, pode ser algum colega, pode ser um tio, pode ser até o avô. Então eu falo muito com a Kel, eu falei assim, vai ter um momento possível, pela regra que eu vejo dos meus alunos, que nossas filhas não vão querer mais ter como referência. Vão buscar alguém. Então a gente tem que preparar esse alguém. Esse alguém tem que estar perto. Né? Então, são os amigos, são os colegas da comunidade, é a madrinha de consagração, são os avós. São os pais dos amigos, então a gente tenta cercar de pais que vivem a mesma ideia que a gente. Porque no momento que ela, né, chegar na adolescência dela, aquele pico que o pai e a mãe não sabem de nada, né, porque o adolescente ele pensa assim, muitos deles, né, o pai e a mãe não sabem de nada. Vou procurar alguém, mas que seja esse alguém que comungue, né, nossa fé, nossos valores, nossos princípios. E é importante para os pais, enquanto são referenciais, fazer o máximo possível para ser boas referências, né? Porque a gente também vê muitos casais católicos que a gente conhece que não testemunham para os filhos a fé, não testemunham para os filhos o caminho de como seguir, de como falar de Deus sem falar, né? Que é com a própria vida. Uma coisa muito interessante, as nossas filhas começaram a ter referencial de beleza um tempo atrás. Elas achavam que ser bonita era ser magra, usar short curto e... O que era mais, amor? Era usar short curto, decote, porque tem primas que fazem isso. Então, elas começaram a achar que aquilo era uma referência de beleza. E quando eu vi isso, eu falei, o que eu vou fazer? Porque, meu Deus, o mundo tá aí assim. E eu comecei, então, a me arrumar, porque até então eu não me arrumava. Como eu tive, né, 4 filhos, de 2 em 2 anos. Um filho na Copa, um filho na Olimpíada. Um filho na Copa, um filho na Olimpíada. A vida da mulher, realmente, porque você não é só mãe, né? Eu trabalho fora, tenho a casa, enfim, cantora. E eu deixei essa parte mesmo da questão da estética meio que de lado. E quando eu percebi minhas filhas tendo como referencial de beleza, né, de algo bonito, uma coisa que é totalmente fora da minha ideia, da nossa ideia de que de fato beleza, eu comecei a pensar, a pedir a Deus uma forma
de como melhorar isso, e veio essa inspiração de que eu precisava me arrumar mais, que eu precisava me maquiar, que eu precisava vestir uma saia, que eu precisava mostrar para ela outros referenciais que elas não tinham até. Né? E hoje até é muito engraçado, eu me arrumo, eu desço, né? A gente mora numa casa de andar, e geralmente eu arrumo elas primeiro, elas descem, eu me arrumo e desço. Quando eu desço, elas, mamãe, você está linda! Mamãe, que legal! Isso tudo modificou a visão delas de como ver a beleza, né? De como entender a beleza, né? Que não é necessariamente um corpo escultural, mas existe beleza na harmonia das cores, quando você coloca uma cor com a outra. Enfim, a gente vai conversando disso. Essa é a minha experiência com as minhas meninas, porque eu quero ser uma referência de beleza para elas também, de bondade, uma referência né, do que é belo, do que é bom e do que é verdadeiro, porque é nas pequenas coisas. Então, assim, hoje minhas filhas querem usar saia, e não querem mais usar o short das primas. Isso é muito interessante. Então, o pai e a mãe precisam utilizar desse momento ainda de que os filhos os veem como referências para, de fato, imprimir boas referências nos filhos, né? O Petrus, nessa questão do trabalho, eu acho muito interessante que o Petrus não atrasa no trabalho, para que não falte o trabalho, e as meninas vão vendo isso, né? E eu costumo dizer para ele que ele precisa ser sempre muito amoroso comigo para que elas tenham como referência de homens, futuros maridos, esse tipo de relacionamento. E eu falo, você não pode, falo para as minhas meninas, vocês não podem querer menos do que alguém como o pai de vocês. Então os rapazes estão enrolados, os que viram. Eu vou ter que, ó. Vamos trabalhar um pouquinho, viu? Não, mas isso é muito interessante e é muito importante, né? E é legal ver essa questão e serve até para os pais que estejam acompanhando a gente, para a gente, né, no meu caso, que quero ser pai, né, as pessoas também que estão nos acompanhando que querem ser pais e mães, né, porque foi muito legal vocês trazerem isso, né, de poxa, estava acontecendo isso, elas estavam tendo algumas influências externas e tal, então eu precisei ver o que eu precisava fazer para que ela não fosse influenciada de tal forma. E aí foi onde elas abriram os olhos e viram, né? Cara, isso é fenomenal, é bom demais. E a filha mais nova de vocês está com quantos anos? Ela faz 3 em outubro. 3. E aí, vocês ainda pensam em ver se vem o menininho? Interessante é que eu vou falar rápido, peço falar um pouco, porque senão você não fala. Interessante é que nenhuma das nossas filhas foi planejada. De fato, é Deus quem dá na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E muito interessante que Ele conseguiu, né, nos dar de uma forma meio que organizada. Então, de 2 em 2 anos chega um E essa questão de um menino, né, muita gente acha que a gente estava tentando um menino. A gente nunca tentou nem menino, nem menino. Como eu falei, a gente engravidou na lua de mel, a primeira gravidez. Eu achei até que eu deveria ter um problema para engravidar. Eu achava que eu tinha algum problema, porque eu vivia um outro relacionamento, né? Mas não, eu estava ótima, porque Deus realmente sabia o que ia acontecer e nos deu a nossa filha no momento certo. Então as coisas foram acontecendo, mas a gente nunca ficou assim, manipulando essa coisa de ser menino, de contar em quanto tempo tem, como vai. Não. O dia, né? Porque a gente sabe que existem as probabilidades, né? No tempo fértil, no dia da ovulação. A gente nunca teve coragem de fazer assim, porque de fato a gente acredita que filho vem conforme deseja a graça de Deus, porque é Deus quem manda, né? E assim, estar aberto à vida, a gente está, meu amor. Ah, que maravilha. Isso é o mais importante. Acho que eu envelheci, né? Afinal de contas, passei nos 40, não sei, mas a gente está aí para jogo, quem sabe. Aqui em casa a gente brinca que Deus fica esperando, só ela fala, que seja feita a tua vontade, Senhor. E ele está lá, anotado. Tá feito. Agora foi assim, porque é igual eu falo. Você sempre sabe, né? Igual eu falo, o time que tá em campo sabe que pode marcar gol, né? Então, depende. Se Deus manda, é igual assim, a gente tem muitos conhecidos nossos que têm dificuldade de engravidar e tudo mais, que é um sonho ter filho. Eu falo, gente, que bênção.
a gente não está tendo nenhuma dificuldade, Deus está mandando, Deus sabe de todas as coisas. E assim, também, a gente sabe também de toda a responsabilidade que vem com ser pai e ser mãe, que é o que falta muito hoje na sociedade, né? No nosso Brasil, acho que assim, o que é onde a gente conhece a realidade, mas creio que isso já deve estar a nível mundial, que é do homem e da mulher não quererem assumir a responsabilidade de ser pais, né? Hoje em dia ninguém quer ter filho e quando tem não quer assumir a responsabilidade de educar aquela criança, de formar aquela criança, e aí já vem de uma formação lá, né, de um lá, talvez, o lá pode ser estruturado tanto que for, mas faltou limite, faltou dizer um não, faltou ensinar o que é certo, o que é errado, né, e assim, às vezes criou um menino muito mimado, e tem essas falhas que vão perpetuar quando ele for pai, quando ela for mãe, e as pessoas falam, não, mas eu não tive isso, mas ainda é tempo, gente, basta querer, é uma decisão, assim como amar é uma decisão, se casar é uma decisão, querer mudar, querer ser melhor é uma decisão, não estamos dizendo que é fácil, né, não é fácil, mas é uma decisão de cada um de nós, em cada dia, igual o Petros acordar, eu tenho que chegar no meu horário, porque eu tenho que ser exemplo, eu não posso faltar, não posso me atrasar, que eu tenho que se arrumar para ser exemplo, eu aqui em casa, saber como falo com minha esposa, saber como que eu cuido das casas, da casa, saber a minha postura, porque meu filho está vendo e ele vai reproduzir aquilo que ele está vendo eu fazer, né, para o Homero aí que vai ser noivo, que tem que se formar naquilo que ainda precisa para que ele seja um bom homem, para que seja um bom esposo, né? Então, tudo isso é uma decisão de cada um de nós e que tem dias bons, tem dias ruins, tem dia que a gente chora, que a gente não sabe como faz e chega para Deus e fala, não estou dando conta, Deus vai lá e fala, é com a minha força que você vai seguir, a gente segue em frente, mas é isso, é ter a decisão, gente. Não é um conto de fadas, não é um oba-oba, não é o que você sente, é o que você decide e paga o preço daquela decisão. E aí você vê os frutos através daquilo. E o mais interessante do sacramento do matrimônio é essa decisão junto com Deus, porque você não casa só, né? É um triângulo amoroso mesmo, é você e Deus e o seu marido. E aí vem os filhos, e quando os filhos chegam, o casamento modifica, e é natural que modifique, que as estruturas, né, porque antes era um casal e agora vira uma família, de fato, né, quando você tem um filho, muda a estrutura, e a gente conversa muito sobre isso, né, o Petros fala, eu não posso querer ser casado e viver como solteiro, eu não posso querer ser casado e ter filhos e ter a mesma vida que eu tinha quando eu era só casado sem filhos. É por conta dessa coisa da responsabilidade. Não adianta, gente. A gente precisa pagar o preço por tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer. Né? E a gente aprendeu muito isso também com o processo de viver à espera da novidade. Então, a gente não podia receber o sacramento. Era o preço que a gente pagava por ter decidido estar junto. Mesmo sabendo como a gente precisava ser obediente. Né? E como casal, como família, principalmente como casal, a gente precisa ser obediente ao que o nosso matrimônio nos chama, né? Ao que o nosso sacramento nos chama. O sacramento que é de servir, que é de se colocar à disposição um do outro e dos nossos filhos, e também ser luz nesse mundo, né? Tipo, se colocar a serviço de todos os outros casais do mundo. Porque é um próprio referencial, sim. E às vezes a gente vê um pessoal que se coloca, às vezes, como referência, numa ideia muito santa da coisa, muito, como você colocou, assim, muito encontros de fada, e não é. É real, é difícil mesmo. A gente já teve brigas, muitas, mas uma coisa que a gente já decidiu é que, mesmo, e é uma coisa difícil, viu? A gente briga, mas não quer dormir brigado, não, a gente tem que se resolver. Petros, ele tem uma facilidade para dormir, então às vezes quando a gente briga, eu falo para ele, não deita. Se você deitar, você vai dormir e a gente vai essa briga para o outro dia. Né? Então, como a Bíblia, né, a palavra de Deus diz que não se deixa o sol se pôr diante do seu conflito com seu esposo, com sua esposa. É importante resolver, é importante conversar. E essa decisão é o que marca, né, tudo. Assim, eu vou ser fiel porque eu me decidi.
não é fácil, assim, eu sei que o pessoal são estruturas de personalidade muito diferentes, o homem e a mulher. E essa coisa da complementariedade é lindo, mas na prática é complicado. A mulher tem seus ciclos, né, hormonais que são difíceis, né, então já se prepara aí, porque de fato acontece, não é um ciclo. Acontece, isso é difícil, é complicado, mas é importante o homem ter essa sensibilidade. E Deus foi tão bom que já preparou o Petros para isso, porque ele é irmão de 3 meninas, né? Então, quando ele chegou na minha vida, ele já está meio preparado. Tem 4 filhas, a casa cheia de mulheres, fala, desde que eu nasci é assim. Já estou acostumado, já. Só segue. Mas é importante o homem se preparar, né, para isso, como a mulher se preparar para questões que para homem não é importante. Por exemplo, não é regra, é regra, sei lá, tem as suas exceções. Geralmente o homem é mais desorganizado, ele não liga para coisa da casa organizada. O Petros é assim, e eu sou muito da organização, né? E tudo. Então, assim, às vezes eu preciso relevar várias outras coisas, porque eu vou criar uma batalha gigantesca com meu marido por algo que é tão simples, que eu posso eu mesma ir lá e fazer, né? Então, assim, são coisas que no dia a dia a gente tem aqui vou contar para vocês, ele nem sabe, eu vou contar para vocês, ele vai morrer de depois. A gente tem pasta de dente dentro do box do banheiro e pasta de dente fora. Porque ele gosta de escovar os dentes quando ele está tomando banho. Eu já não, eu já gosto de escovar os dentes fora. Uma prática nossa. Então, eu sempre tenho uma fora e uma dentro. Mas ele tem uma mania lindíssima e eu não reclamo. Porque eu falei, eu não vou comprar essa briga. Eu escolho o que eu vou, quais são as minhas batalhas. Ele acaba do box, o que ele faz? Pega a pasta de dente de dentro do potezinho que está em cima da pia. Ao invés de pegar lá Ali em cima não pegar, não? Isso me irrita profundamente. Eu vou brigar com meu marido por causa de uma pasta de dente. Se eu posso abrir a porta do armário e pegar a pasta de dente? Não vou, porque eu escolho quais batalhas eu vou. Eu tô pegando a usada para mim e você pegar a nova para você. Você fica no meio do caminho, eu vou pegar essa para mim e aqui eu pegar a nova para ela. Boa, saiu bem, Pet, saiu bem. Ele é bom de lábia, né? E é isso, a gente tem que escolher quais batalhas a gente vai lutar. Nesse sacramento é isso, é doação em todo sentido. Então, não vou brigar por isso. Como eu sei que ele não gosta, né? Teve um dia que eu estava passando roupa, hoje não faço mais isso, porque Deus me libertou. Mas eu passava roupa. E um dia eu estava passando roupa aqui em cima e Petros detesta lavar louça. E aí eu terminei de passar a roupa, falei, vou lavar a louça. Desci para lavar a louça estava limpa. Ele estava terminando de lavar a louça. Eu olhei e falei, ué, você lavou a louça? Ele falou, lavei. Ele falou, você tá passando... Eu detesto passar roupa. Ele falou assim, você tá fazendo uma coisa que você não gosta, que é passar roupa, por que eu não posso fazer algo que eu também não gosto? Né? E isso é o matrimônio, isso é o sacramento. É você abrir mão de coisas que às vezes, né, você puxa, eu vou ter que fazer, porque eu estou no serviço. Então, esse sacramento, isso é muito bonito. E eu acho que é assim que se constrói verdadeiras histórias de amor. É no concreto, é nas coisas pequenas, é no dia a dia, no sim de cada dia, né, que a gente dá. Então, a vida é assim. É como você falou, Henrique, é real, não é conto de fato. Então, se eu não tivesse dado o meu exemplo, talvez de estar passando roupa, né, numa hora que eu não queria, fazendo uma atividade que eu não quero fazer, isso talvez não teria motivado ele, mas é preciso ter sensibilidade, tanto da parte do marido como da mulher, né, para que o casamento consiga prosseguir bem e escolher suas batalhas. Quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo, escolhe as batalhas, não vai lutar por tudo, né? Hoje tem muito homem casado com outro homem, né, no sentido de personalidade. Tem muita mulher que quer ser homem. Não dá. Você é mulher, tem que ser chamada a ser mulher. Você tem outro tipo de perfil. Não dá para você ser o leão da casa. Né? A gente, apesar de saber que toda mulher é quem manda, mas mesmo assim, sabe como né, mandar, como organizar a coisa. E tem muitas mulheres sendo homens dentro de casa. Nenhum homem quer
E um homem, de fato, quer casar com outro homem, ele quer casar com uma mulher. Então, você mulher que está me ouvindo, né, que está assistindo, seja a mulher da sua casa. Como ser essa mulher? Busca as virtudes que você vai entender. E me segue lá no Instagram que eu te dou umas dicas. Aí, ó, tá vendo aí? Coloca aí a Bíblia para nós. Sobe o arroba da Kel aí, ó. Põe meu arroba aí, gente. Muito feliz de ter batido esse papo com vocês, né? Até se eu tiver... A pessoa gosta de pagar mico às vezes ao vivo, mas se tiver errado, o professor Petros me corrige aí, né? Porque é igual, terceira lei de Newton, né? Ação e reação, né? Então, assim, toda força, ela tem a questão de uma força de reação, né? Então, tudo que é forçado ali, ela tem a reação tanto para um lado como para outro, né? Então, você escolher não fazer nada também é uma ação, né? Então, queira escolher fazer algo, né? Porque quando você escolhe agir para o bem, consequentemente, a reação para o mal, né? Para tudo isso que se vem contra a nossa família, ela é uma força contrária. Então, se você escolhe ficar parado, a tendência é você ser engolido, né? Então, escolha, né? Não fique em cima do muro, né? Você que vai nos ouvir depois, né? Tenha esse desejo de decisão, de responsabilidade, de querer mesmo, de se decidir, né? Primeiramente por Deus e segundo de bancar as suas escolhas, você homem, você mulher, de honrar com as suas decisões e com as suas responsabilidades, né? E só mais uma vez agradecer por vocês, que Deus abençoe essa família linda, Deus abençoe cada vez mais a vocação de vocês. E queremos, né, que vocês possam voltar, espero que tenham gostado de estar aqui conosco, né? E fica o convite aí, né, para ir e tocar lá com a gente na comunidade, na adoração, na missa. Também. As portas estão abertas. A gente tem missa todo domingo às 11 da manhã, ó. Adoração toda sexta. Sexta às 20. Tem o pessoal do grupo de oração também, na quinta-feira. De vocês sabem, né, que a gente gosta mesmo. E é um chamego mesmo que a gente tem. Tem até a música, a música... Abre meu coração. Isso. Que a gente toma... É nossa, essa música é pra gente. Quanto que a gente já cantou, já rezou com aquela música. Cantem muito mesmo. Cantem bastante essa canção, porque ela é especial mesmo. E ela reconstrói os corações, né? Pois é. Então que a gente possa encerrar com a oração aqui da Escola de Fidelidade. A Kel e o Petros faz a primeira parte, o Homero faz a segunda e eu finalizo. Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento à sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um Gotas de Fidelidade. E que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado. Compartilhem, comentem. Vai lá no perfil da Kel. Né? Tem o perfil do Petrus também. Tem alguma coisa lá de professor também, Petrus? Ou não? É só perfil pessoal mesmo? Não, é só um perfil pessoal mesmo. Ah, então vai lá no da Kel Duarte Cantora. Segue a gente também, @Fidelidade da Cruz, né? Que tem todas as nossas atividades. A gente tem atividade de... Toda segunda-feira a gente tem um podcast aqui online às 20 horas, né? Na quinta-feira tem o grupo de oração Recomeço, presencial na nossa casa de missão, sempre às 20h30. Sexta-feira nós temos adoração às 20h30 também. Domingo nós temos a missa às 11 horas e teremos também um grupo de partilha e formação para as famílias. Nós vamos começar a partir do dia 12 de setembro, então já fiquem ligados aí, porque a gente vai anunciar toda a nossa programação. Então você que é família, né? Família, gente, não é só casado, não. Família. Se você que é família, né? Venha vivenciar esse momento conosco, né? Vai se iniciar às 10 horas. E aí encerra um pouquinho antes da missa e já teremos a Santa Missa às 11 horas. Tá vendo? Já pega uma formação e assiste a Santa Missa. Olha só, que maravilha. Maravilha. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Pedir só um pouquinho pra Kel e pro Petrus esperarem um pouquinho aqui depois que a gente terminar a transmissão. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Até segunda. E até segunda que vem. Tchau, tchau, né?